A nossa igreja tem a prática daquilo que nós chamamos uma pregação consecutiva. O que é que isso significa? Significa que, normalmente, por norma, nós estudamos livros completos da Bíblia de forma consecutiva, sequencial. Estamos agora numa das nossas séries a estudar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Há 2 semanas deixámos o homem e a mulher num jardim. E as últimas palavras que nós lemos foram, se lerem em Gênesis 2, 25, foram estas palavras: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nudez sem vergonha. Não a simples, notámos na altura, não a simples ausência de roupa, mas a pureza, a ausência de medo, a ausência de culpa ou de qualquer razão para se esconder. O homem e a mulher viviam em perfeita comunhão com Deus e uns com os outros. Como alguém escreveu, Adão e Eva viviam num esplendor sem paralelo, no meio das águas cristalinas e das florestas verdes do Éden, em harmonia um com o outro e com os animais que Deus tinha colocado no jardim e com o seu próprio Criador. O casal magnífico partilhava os mesmos ossos e a mesma carne, numa majestade nua. Foi este o mundo que Deus tinha feito, um mundo que o próprio Deus tinha olhado, avaliado e tinha dito: e eis que é muito bom. Mas não era este o mundo em que o autor de Gênesis, Moisés, vivia. Também não é este mundo em que nós vivemos. Nós conhecemos a vergonha, nós conhecemos o medo, nós conhecemos a culpa, nós conhecemos bem aquele instinto de nos escondermos de Deus e uns dos outros, de nos escondermos até de nós próprios. Qual é a razão pela qual não vivemos mais no Éden? O capítulo 3 de Gênesis responde a essa pergunta e por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias. Em Gênesis, capítulo 3, encontra-se na página 13 das Bíblias à vossa frente. Gênesis, capítulo 3. É um capítulo muito rico. É um capítulo que é em si mesmo uma unidade e apenas um episódio, mas que por ser tão rico nós vamos dividi-lo em 3 e vamos hoje ler apenas os primeiros 7 versículos. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz-nos assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os versículos que nós acabamos de ler relatam o pecado dos primeiros seres humanos que Deus tinha criado. E nesta narrativa nós vemos como a desobediência foi apenas o culminar de um processo. Um processo que começa na dúvida, desenvolve-se em descrença, culmina então na desobediência. São estes os 3 pontos de hoje, da pregação de hoje. A dúvida plantada, a descrença estabelecida e a desobediência consumada. Dúvida, descrença, desobediência.
Mais uma vez, lembrem-se, no final do capítulo 2, o homem e a mulher estavam nus e sem vergonha. E é precisamente aqui, neste jardim, que a narrativa introduz uma nova personagem. Notem logo no versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Agora, a forma como Moisés liga as duas cenas, o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3, é imperceptível em português. Porque existe aqui um jogo de palavras. No último versículo do capítulo 2, o homem e a mulher estavam nus. A palavra em hebraico é arumim. E a primeira palavra que descreve a serpente é que ela é astuta, que em hebraico é arum. Notem, são quase a mesma palavra. Não é por acaso. Moisés coloca de propósito a astúcia ao lado da nudez, neste jogo de palavras, que elas são idênticas, mas que acabamos por descobrir que são, na verdade, um grande contraste. A inocência vai ser testada pela astúcia. Notem como nós pouco sabemos sobre esta serpente. Moisés registra apenas 3 coisas, vejam nos vossos textos. Era uma alimária, ou seja, um animal, uma criatura que Deus fez, e era astuta. A palavra astuta em si mesma, notem, ela não é má, porque ela quer dizer que ela era esperta, prudente, com discernimento. Mas aqui dentro do contexto tem uma conotação negativa, enganadora, manipuladora. Mas notem também o que o texto não nos diz. O texto não nos informa de onde veio o mal. Diz-nos apenas 2 coisas. Que o mal não teve origem em Deus e que o ser humano não foi criado em pecado. Mas Moisés não está preocupado em discutir a origem do mal. Não está preocupado em discutir a identidade desta serpente, porque o foco de Moisés nesta passagem é a natureza da tentação e do pecado. É de como o pecado entrou no mundo perfeito que Deus tinha feito. E é neste ponto que não nos podemos distrair. Não podemos deixar a nossa curiosidade distrair-nos da mensagem principal, porque a mensagem principal confronta-nos com o nosso próprio pecado. Notem como a primeira arma da serpente não são as suas palavras. A astúcia da serpente manifesta-se primeiro não pelo que diz, mas pelo facto de se dirigir à mulher. Isto é muito significativo, especialmente para aqueles que têm acompanhado estas mensagens, porque lembram-se a quem Deus tinha dado o mandamento no capítulo 2, versículos 16 e 17? Antes mesmo da mulher existir, o mandamento tinha sido dado ao homem. E a serpente, propositadamente, na sua astúcia, ela contorna o homem a quem Deus tinha dado esse mandamento. Esta inversão não é imaginação nossa. Vejam o que acontece depois da queda, que apenas confirma isto mesmo. Logo a seguir aos versículos que nós acabamos de ler, diz-nos que Deus passeava no jardim e é a Adão em primeiro lugar que ele vai pedir responsabilidades. Notem no do versículo 9. Onde estás? Ele está a chamar por Adão. E Adão e a mulher estão juntos. E depois notem aquela que vai ser a nomeação da sua culpa. Vejam o versículo 17. Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher. E por isso a ordem que Deus estabeleceu foi invertida pela ação da serpente. Deus deu um mandamento ao homem, a serpente, na sua astúcia, contorna o homem e dirige-se à mulher. É por isso para a mulher que a serpente fala e as suas primeiras palavras são uma pergunta. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Mais uma vez, reparem na sua astúcia. Primeiro, a serpente coloca o foco na palavra de Deus, no que Deus disse ou no que Deus terá dito. Em segundo lugar, ela é uma pergunta, não é uma afirmação. A serpente não nega absolutamente nada, apenas faz uma pergunta aparentemente inocente. E terceiro, a formulação da pergunta, ela é intencional. Notem bem o que Deus tinha dito. Lembram-se? Deus tinha começado desta forma. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Pura generosidade.
Mas notem como a serpente desvia o foco da generosidade para a proibição. Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher responde. Vejam os versículos 2 e 3. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. E algo que poderia parecer inocente, responder, já é em si mesmo um reconhecimento da legitimidade daquela serpente e da sua pergunta. A mulher toma a liderança da sua família e, sem darmos conta, a mulher passa de alguém que estava debaixo da palavra de Deus para alguém que se coloca acima da palavra de Deus para avaliar a sua palavra. É por isso que o engano começa por uma dúvida plantada. Mas não é apenas o facto de responder. O conteúdo da resposta da mulher é muito significativo. A mulher não cita o mandamento como Deus tinha dado a Adão. As alterações parecem inofensivas porque elas não parecem assim tão significativas. Mas notem como elas já corrompem o sentido e o espírito do mandamento que Deus tinha dado. Vejam bem, quatro coisas. Primeiro, ela segue o padrão da serpente e já não trata Deus como Senhor. Lembram-se? Porque Senhor é o nome da aliança, de um Deus que se relaciona, de um Deus que está em comunhão conosco. O Deus que os criou para terem comunhão com Ele. Agora já não é o Senhor Deus, é apenas Deus. Segundo, ela omite parte das palavras que Deus tinha dado. Porque Deus tinha dito de toda a árvore. Deus tinha dito livremente. Ela diminui a generosidade de Deus. Em terceiro, ela acrescenta uma proibição que Deus nunca deu. Ela diz, nem nele, no fruto, tocareis. Faz Deus parecer mais restritivo do que aquilo que Ele é. E finalmente, número 4, ela retira a certeza do juízo, porque o certamente morrerás de Deus torna-se para que não morrais. Uma sentença certa, reduzida apenas a uma ameaça. Meus irmãos, não passem por cima destas pequenas alterações. Elas provam que a verdade, a precisão da doutrina fazem a diferença entre a vida e a morte. Porque é comum mesmo entre cristãos achar que a precisão das afirmações ou que a precisão da nossa linguagem é um mero preciosismo. Mas como se diz em bom português, o diabo está nos detalhes. Quando minimizamos as palavras de Deus, quando minimizamos as suas bênçãos, as suas promessas, os seus avisos, começamos a ver Deus de uma outra forma. Já não é aquele que nos dá com generosidade e abundância, é aquele que passa a ser um que restringe a nossa liberdade. Aquele que não quer a nossa felicidade. E esta, meus irmãos, é a dúvida plantada. A serpente ainda não teve de mentir. Apenas levou subtilmente a mulher a duvidar das palavras de Deus. E aos poucos a começar a duvidar do seu caráter, de que Deus é bom. Meus irmãos, a tática de Satanás continua a ser a mesma. Levar-nos a suspeitar da verdade e da bondade de Deus. A ver as suas leis como uma restrição à nossa liberdade, uma restrição à nossa felicidade. Notem como o ceticismo e a rebelião contra Deus não começam com um punho cerrado. Começam com uma pergunta aparentemente inocente. É por isso que o cristão aprende a ser cético, mas não com as palavras de Deus, mas com o nosso próprio coração e com o nosso próprio raciocínio. Nós desconfiamos de tudo o que não é a palavra de Deus, porque nós bem sabemos, como lemos em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É por isso que nós dizemos que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, porque a palavra de Deus é a nossa única âncora que nos mantém firmes à verdade. A palavra de Deus é a nossa única fonte segura de tudo o que nós acreditamos, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida enquanto igreja. Ainda hoje vimos na escola dominical e fomos lembrados que a forma, por exemplo, como nós cultuamos a Deus não deve ser inventada por nós. Deus deseja ser adorado como Ele
quer ser adorado. O nosso culto é à volta da própria palavra, essa âncora certa para nós. Vimos como tudo aquilo que nós fazemos no nosso culto tem a palavra como seu centro. Nós lemos a palavra, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós ouvimos e a palavra é pregada. E nós também vemos a palavra nas ordenanças do batismo e da ceia. Mas neste episódio, aquilo que nós vemos é a dúvida plantada. Ponto número 2, a descrença estabelecida. Depois da mulher deixar a porta entreaberta, por assim dizer, a serpente agora já pode afirmar sem rodeios. Vejam o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Reparem nesta evolução. Na primeira fala, a serpente insinuou. Ela perguntou, mas agora ela já afirma. E o que afirma é uma contradição direta com o que Deus tinha dito. Porque Deus tinha dito no capítulo 2, versículo 17, certamente morrerás. E a serpente diz, certamente não morrereis. Não há aqui subtileza nenhuma. A negação é simples, é clara. Não. E notem a segunda inversão que nós vemos aqui neste texto. Porque no ponto anterior nós vimos a serpente inverter a ordem de homem e mulher, e agora a inversão é ainda mais grave e clara, porque é uma inversão entre criador e criatura. A serpente coloca a criatura no lugar de quem avalia e julga a palavra de Deus. A serpente leva a mulher a colocar as palavras de Deus sobre o seu julgamento direto. E o que é que a serpente nega quando ela diz, certamente não morrereis? Ela nega a justiça e o juízo. Ela nega que o pecado ou que a desobediência possa ter consequências. Mas notem como a negação não é suficiente, porque a serpente acrescenta e dá uma razão. E o que é que a serpente diz? Porque Deus sabe. A tentação e o pecado trazem sempre consigo uma justificação. Um argumento que o torna razoável. Entendem? É aqui no versículo 5 que está o cerne do engano. A serpente dá uma razão que possa parecer plausível e atraente aos olhos da mulher. Vejam o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vejam o que a serpente faz com este porque Deus sabe. Ela vai às intenções do próprio Deus. Ela está a dizer à mulher, Deus está a esconder-vos alguma coisa. Existe alguma coisa e algum benefício que Deus tem e não quer partilhar com vocês. O Deus generoso do capítulo 2, versículo 16, de todas as árvores do jardim comereis livremente, é agora apresentado como um Deus invejoso. O Deus que retém o bem. O Deus que não quer que a sua criatura tenha acesso a alguma coisa boa. E aqui está uma verdade que nós precisamos de compreender bem. Queridos irmãos, o pecado é, antes de mais, um problema teológico. Antes mesmo do desejo, é um problema de teologia. Reparem nesta ordem. A serpente não começa por despertar o apetite da mulher pelo fruto. Porque a mulher tem um jardim inteiro de frutos que são bons, que são agradáveis aos olhos, que são bons para se comerem. Ela, portanto, tem que primeiro atacar o caráter de Deus. Porque notem, enquanto a mulher amasse a Deus, enquanto a mulher confiasse que Deus era bom, que o mandamento de Deus era para o seu bem, então aquele fruto não teria atração absolutamente nenhuma. Ela precisava amar Deus menos para poder amar o fruto mais do que a Deus e as suas palavras. Entendem? O desejo mau é, por isso, uma consequência de uma má teologia. Foi preciso colocar o caráter de Deus em causa para que o mandamento perdesse a sua força. Mas a serpente diz mais. A serpente não apenas ataca o caráter de Deus, ela oferece uma alternativa. Qual é essa alternativa? Sereis como Deus. Ela promete independência, ela promete elevação, ela promete à mulher passar do nível da criatura para o nível do próprio Deus.
E o que é que significa esta promessa que lhe é apresentada de sereis como Deus sabendo o bem e o mal? Este conhecimento não é mera informação. O homem e a mulher já sabiam o que deviam e o que não deveriam fazer. Deus já lhes tinha dado um mandamento. Conhecer o bem e o mal aqui não é tanto ganhar informação que não tinham. É mais usurpar uma autoridade que pertence só a Deus. É a autoridade de determinar, de ser o juiz para dizer o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é errado. Deus, que é o Criador e o Senhor de todas as coisas, é o único que tem o direito de definir o que é bom e mau. E a serpente oferece agora à mulher esse lugar que é exclusivo de Deus, para ela própria tornar-se Deus e definir o bem e o mal. Agora, o assustador é aquilo que a serpente diz. Notem como não é completamente mentira. E é por isso que se torna tão eficaz. Porque a melhor mentira é aquela que está mais próxima da verdade. Notem, no versículo 7 o que é que vai acontecer? O que é que a serpente promete? A serpente promete que os seus olhos vão ser abertos. O que é que acontece no versículo 7? Os olhos são abertos. A serpente não mentiu quanto ao efeito, porque os seus olhos abriram-se mesmo. Mas reparem ao mesmo tempo como ela não disse toda a verdade. Porque Deus tinha avisado que a morte viria e veio. Talvez não da forma como nós esperaríamos, e isso nós iremos voltar num outro domingo, quando continuarmos a estudar este texto. Mas o facto é que, a partir daquele dia, o homem morreu espiritualmente e começou também a morrer fisicamente. A serpente tinha prometido que não escapariam à morte, e ela mentiu. Mas notem que neste caso aprendemos também que o engano não foi só a materialidade do texto em si. O facto de dizer que os olhos deles iriam ser abertos. O que a mulher fez, o que a serpente fez, foi ter tornado ou tentado algo que era mau em algo desejável. Entendem? A natureza do pecado é sempre engano. E mais uma vez o diabo está nos detalhes. Porque é dessa forma que a tentação se torna tão eficaz. Entendem? A mentira que é mais próxima da verdade, que parece mais plausível, é obviamente a mais convincente. Meus irmãos, esta é a descrença estabelecida. A dúvida que tinha sido plantada tornou-se agora uma incredulidade completa. Diante da mulher está agora um Deus apresentado como avarento, como invejoso, como malicioso, e está agora também a possibilidade do homem se tornar Deus. Aquilo que estes versículos nos ensinam é que duvidar de Deus é duvidar de duas coisas ao mesmo tempo. É duvidarmos, por um lado, da sua palavra, que a sua palavra seja verdadeira, mas é ao mesmo tempo duvidar e colocar em causa o caráter do próprio Deus, de que Deus não é bom e não quer o nosso bem. Meus irmãos, esta não é uma tentação moderna. A tentação e a natureza do pecado continuam exatamente a mesma. Porque o que está em causa nas nossas vidas e no mundo em que nós vivemos continua a ser sempre a mesma coisa. Em primeiro lugar, a quem é que pertence o direito de definir o bem e o mal? De definir a moral? A nossa cultura responde a esta pergunta da mesma forma que a serpente. A sociedade moderna continua a querer remover Deus da equação para definir a moral a seu belo prazer. Na nossa sociedade, a autoridade é apresentada como algo moralmente errado. Não como algo que é bom para nós ou que existe para o nosso bem, mas como um mero instrumento de poder de uns contra os outros. E claro, em vez da autoridade de Deus, a grande promessa qual é e continua a ser? É a liberdade, a autonomia, a independência. Cada um ser o seu próprio Deus. Cada um definir o que é bom para si. Cada um definir a sua verdade. Cada um decidir o que me faz feliz. E, finalmente, a negação do juízo final. De que o pecado não tem consequências. Que o que importa é que sejas feliz. Portanto, vive para a tua felicidade. Meus irmãos, esta tentação também nos afeta. Não é só ao mundo, mas é a nós também.
e por vezes de forma mais subtil. Nós já não vivemos no jardim. Notem como, em particular, esta tentação nos afeta nos momentos de dificuldade e de sofrimento. Não é exatamente a bondade de Deus que normalmente fica em causa. É a mesma mentira da serpente, mas sussurrada num outro tom. E aí temos de nos encorajar uns aos outros com esta verdade que nós lemos e bem sabemos nas nossas mentes. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Entendem, irmãos? Termos que nos encorajar uns aos outros continuamente, no meio das nossas dificuldades, das nossas tentações, dos desafios da nossa vida, que Deus continua bom. Que nada do que acontece neste mundo sai fora do seu decreto e da sua vontade. Que Deus está a cumprir o seu plano e que Deus trabalha para o nosso bem. A serpente acabou de falar. A mentira está agora estabelecida. O julgamento divino foi negado, o caráter de Deus acusado e a criatura é tentada agora a querer ser um Deus. A mulher está agora diante de uma escolha. A dúvida foi plantada. A mentira estabelecida. Ponto número 3. A desobediência consumada. Depois da dúvida, vem a incredulidade. Depois dela ser estabelecida, torna-se então e toma a forma de desobediência consumada. Vejam o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Notem que a mulher vê que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Mais uma vez, notem o paralelo com o capítulo 2, versículo 9. Porque Deus tinha feito brotar toda a árvore, que era o quê? Tinha plantado um jardim e todas essas árvores, todas que eles podiam comer livremente, eram agradáveis à vista, eram boas para comida. Mas agora a mulher faz a sua própria avaliação. Onde Deus dissera que aquele fruto não era para se comer, ela decidiu pela sua própria autoridade que era boa. Aqui está o orgulho humano, como, notem, esta usurpação de uma prerrogativa que é só de Deus, saber o bem e o mal. Definir o que é bom e o que é mau. A criatura que se arroga ao direito de definir o bem e que redefine o que Deus já dissera que não era bom para se comer. Meus irmãos, nós continuamos a ser tentados como a mulher. A tentação veio da serpente, trabalhou no seu coração. E connosco passa-se o mesmo, mas ainda pior, porque vivemos num mundo quebrado. Nascemos com uma natureza humana pecaminosa. A nossa tentação não vem apenas fora de nós, mas também de dentro do nosso próprio coração. Paulo lembra-nos disto mesmo em Efésios 2, que nós não estudamos há muito tempo. Lembra-nos como nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar. Mas lembra-nos também que nós vivíamos nos desejos da nossa carne. Lemos em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, que cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, com o próprio desejo mau. Mas a natureza do pecado continua a ser a mesma, que é recusar e duvidar da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, notem, porque isto é tão importante para as nossas vidas, como a desobediência não acontece no vácuo. A desobediência foi resultado de um processo. Quanto mais connosco, com uma natureza pecaminosa. Queridos irmãos, não nos deixemos enganar. Ninguém se levanta numa bela manhã e decide, hoje lembrei-me e vou ser infiel à minha esposa. O que é que normalmente acontece? Qual é o padrão? É algo progressivo. É algo que nós deixamos uma porta entreaberta ali. Deixamos uma brincadeira acolá. Expomos-nos e cedemos aqui e ali e mais ali. A desobediência acaba por ser apenas a consumação, o resultado de um processo. Meus irmãos, aquilo a que nos expomos
Aquilo que nós enchemos as nossas mentes tem efeitos nos nossos pensamentos, tem efeitos nos nossos desejos, tem efeitos nas nossas ações. O que lês, o que vês, os algoritmos que tu permites que sejam estabelecidos nas tuas redes sociais. Queridos irmãos, sejamos cuidadosos com aquilo que consumimos. Sejamos cuidadosos com aquilo que alimentamos as nossas mentes e as nossas almas. E Moisés relata ainda que a mulher tomou o fruto. A mesma palavra usada em alguns textos para se referir a alguém que toma algo a que não tem direito. A mulher tomou algo que não era seu. Ela roubou de uma árvore que não era sua. Porque todo o pecado é, no fundo, um roubo. A árvore não era dela, o jardim não era dela, o mundo não era dela. Ela tomou de algo que pertencia somente a Deus. E agora, um detalhe que as nossas traduções obscurecem e, portanto, aqueles que seguiram nas Bíblias à vossa frente notaram que eu li um pouco diferente quando chegamos a este versículo. Porque o texto diz, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. O texto e o original não nos diz tanto a ideia de que comeu com ela, mas sim que o marido estava com ela e ele comeu. Foi assim, na verdade, que João Ferreira de Almeida traduziu, e portanto este foi um erro editorial posterior. Notem, o homem estava ali. Adão estava ao lado de Eva durante todo este episódio. O original não deixa qualquer dúvida. O ponto é este. Adão estava presente, do princípio ao fim, em silêncio. E isto é fundamental, porque a passividade do homem é ela própria pecado. É importante porque este continua a ser um pecado muito comum nos homens. Lembram-se da vocação que Deus deu a Adão? Lembram-se capítulo 2, versículo 15, quando ele foi colocado no jardim para quê? Para o lavrar e guardar. Essa era a função de Adão, proteger o jardim, proteger a sua mulher, proteger a sua família. E ali esteve Adão, a assistir a toda a cena, passivo, sem cumprir a sua responsabilidade. É exatamente por isso que vai recair sobre Adão uma responsabilidade maior, uma culpa particular. A culpa de Adão foi a de abdicar das responsabilidades que Deus lhe dera, de olhos bem abertos, de ouvidos que estavam atentos, de uma culpa que ele teve de forma intencional. E a Bíblia ensina-nos que é uma culpa representativa, é uma culpa federal, porque Adão representava a humanidade toda. Aliás, o seu nome é ele mesmo ambíguo, porque Adão significa tanto um nome próprio como humanidade. É exatamente isto que vai acontecer de seguida, porque a mulher comeu primeiro e depois o homem comeu a seguir dela, mas quando Deus vem, mais à frente nós vamos ler, Adão, onde estás? Vejam agora a imagem completa. Deus criou o mundo com uma ordem. Deus, o Criador de todas as coisas, depois o homem. O homem criado primeiro, depois a mulher como ajudadora. E a mulher e o homem para exercerem domínio sobre o animal. Notem a cena completa, a inversão consumada. A serpente, um animal, fala e a mulher submete-se ao animal. A mulher toma o fruto e o homem ouve a mulher. E no meio disto tudo, ninguém ouve a Deus. Tudo fica de pernas para o ar. O animal no topo e Deus simplesmente ignorado. E é aqui que está a ironia. Porque a serpente prometeu uma ascensão. Eles seriam como Deus. Mas a própria cena mostra esta ironia na ação em si da desobediência. Porque no final das contas eles acabam a submeter-se às palavras de um animal. E como isto é verdade ainda hoje. Porque são os animais que vivem à conta dos seus instintos. Que agem e reagem simplesmente
por causa dos seus instintos, sem raciocínio, sem poderem submeter-se intencionalmente à palavra de Deus. E os homens tornaram-se animais. E cumpriu-se também ironicamente o que a serpente prometeu. Vejam o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Os olhos abriram-se mesmo, mas o que viram não foi a divindade prometida. Em vez disso, eles conheceram que estavam nus. O que se abriu foi a consciência da desobediência. Naquele momento, a consciência da culpa e da vergonha. São agora como Deus, sabendo o bem e o mal, mas afinal isso não é bom. E depois do pecado, vem a culpa. Depois da culpa, vem a vergonha. Notem o que eles fizeram. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Tentaram tapar-se, mas as folhas com que se cobriam não serviam de nada, porque logo no versículo a seguir nós vamos vê-los a esconder-se do próprio Deus. Meus irmãos, desde a queda até aos dias de hoje, é isto que a humanidade faz. Cozer folhas de figueira para cobrir a sua culpa e a sua vergonha. Cozemos as folhas de figueira da nossa moral, da nossa religião, do nosso esforço. Tentamos cobrir a nossa culpa diante de Deus, mas tudo isso não passam de folhas de figueira. Nós podemos tentar disfarçar a nossa culpa e muitas vezes somos bem-sucedidos diante dos outros, mas não tira a vergonha nem restaura a nossa comunhão com Deus. Porque a culpa é real e ela permanece lá. E o homem continua permanentemente a esconder-se. E é aqui que se fecha o círculo desta história. Mais uma vez, lembram-se como terminou o segundo capítulo? Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nudez sem vergonha, comunhão com Deus e um com o outro, sem culpa, sem razão para se esconderem. Depois do pecado, o que nós temos são olhos abertos, culpa real, vergonha, folhas cozidas para disfarçar a vergonha. Vimos da nudez sem vergonha para uma vergonha que se esconde. É exatamente isto que Moisés quer mostrar a Israel. Num mundo que Deus fizera muito bom, o homem e a mulher, seduzidos pela serpente, duvidaram da palavra de Deus e rebelaram-se contra o seu mandamento. E é aqui que o texto de hoje nos deixa. Não nos deixa no jardim, não nos deixa como deuses, como a serpente prometeu, deixa-nos diante de um homem e de uma mulher nus, mas neste caso agora envergonhados, escondidos, incapazes de lidar e resolver a sua própria culpa. Esta é exatamente a condição da humanidade no seu pecado. Exatamente assim que cada um de nós nasceu. Meus irmãos, este texto foi escrito porque em Adão nós vemos-nos a nós próprios. Aquela mulher e aquele homem nus, envergonhados, escondidos atrás de folhas que apenas disfarçam a culpa, somos nós. A vergonha e a culpa de Adão são nossas. Adão foi o nosso representante. Nele todos pecamos. A Bíblia ensina-nos, Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens. Mas notem, porque todos pecaram. Nós já nascemos pecadores com uma natureza inclinada para o mal. Alguma vez alguém ensinou os seus filhos a mentir, a roubar, a pecar continuamente? E no nosso pecado, desde a mais tenra idade, também nós aprendemos a cozer as nossas próprias folhas de figueira. Mais uma vez, pensem, podemos fazê-lo de forma diferente, mas todos nós cozemos as nossas folhas. Na nossa moral ou nos nossos esforços, na nossa justiça própria que é tão comum, na justificação dos nossos pecados, a culparmos os outros, como vamos ver já de seguida, não hoje, mas quando continuarmos este texto, a escondermos atrás das nossas ocupações para não termos de lidar com a nossa própria culpa. Ou tantas vezes, como cristãos, a espiritualizarmos a nossa culpa. Mas tudo folhas de figueira com os quais tentamos tapar a nossa culpa diante de Deus. Mas o facto é este, continuamos nus, escondidos e culpados. É assim que o versículo 7 nos
deixa. Felizmente, a história da humanidade não é só a história deste Adão. A Bíblia ensina-nos que não existe ninguém que seja justo. Não existe ninguém nesta sala que nunca tenha pecado. Não existe ninguém que não tenha culpa, com exceção de um segundo Adão. Tal como o primeiro Adão nos representou na desobediência, a Bíblia ensina que nós necessitamos de alguém para nos representar, porque nós não conseguimos resolver o problema da nossa culpa. Nós podemos reconhecer parte da nossa culpa, mas não temos capacidade de a resolver. Precisamos de um Adão que nos represente na obediência. E a Bíblia ensina-nos que esse Adão é Cristo. E notem como o contraste na Bíblia não podia ser maior. Pensem em Adão, pensem no primeiro Adão. Ele estava num jardim. Ele tinha tudo a seu favor. Ele vivia num mundo perfeito. Ele vivia em condições perfeitas. Ele vivia num mundo que tinha sido criado perfeito. Notem como isto apenas prova que o nosso problema não são as nossas circunstâncias. O pecado não é apenas resultado de coisas à nossa volta, mas do nosso próprio coração, da nossa própria vontade. Mas mesmo este Adão, que vivia num mundo perfeito quando foi tentado, ele desobedeceu. Mas os Evangelhos narram a vida do Senhor Jesus, o segundo Adão. Narram-nos também que ele foi tentado, mas que ele obedeceu. Num dos episódios da sua vida que nós já lemos neste culto há pouco, Jesus não estava num jardim, Jesus não estava num mundo perfeito. Jesus foi levado para o deserto. Ele esteve 40 dias sem comer, num mundo depois da queda, e ele foi tentado pelo diabo. Mas, contrariamente a Adão, ele resistiu a essa tentação. Onde Adão falhou, Cristo agarrou-se à palavra de Deus. E a cada tentação, nós lemos, está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas notem que o Senhor Jesus não apenas citou a palavra de Deus, porque a verdade é que nas próprias tentações o diabo citou a palavra de Deus. Ele submeteu-se à palavra de Deus. Ele confiou no caráter bom do nosso Deus. Mas as boas notícias para nós é que o Senhor Jesus não foi apenas capaz de obedecer. Ele que era Deus eternamente, Ele tornou-se um ser humano para resolver o nosso maior problema, que é a nossa culpa. Porque se fosse apenas um exemplo para nós, o que é que nós iríamos fazer? Continuávamos culpados. As folhas de figueira de nada nos servem, porque a nossa culpa é real. Mas Jesus pôde resolver a nossa culpa. Porque o Senhor Jesus viveu uma vida de completa perfeição. Ele submeteu-se à palavra de Deus do início ao fim. Mas ele terminou a sua vida a resolver o nosso problema. Ele entregou a sua vida. Ele submeteu-se a ser morto numa cruz para pagar o preço da nossa culpa. E é Ele que reverte, e só Ele, a maldição do pecado. É Ele que nos reconcilia com Deus. É Ele que tapa a nossa vergonha. É só em Cristo onde a história do pecado da mulher e do homem no jardim é resolvida. E é só à luz deste conhecimento, queridos irmãos, é só à luz do Senhor Jesus que o Salmo 139, que o pastor Gilson pregou na semana passada, pode fazer sentido. Porque em Gênesis, aquilo que nós vemos é que a culpa leva à vergonha, a vergonha leva a esconder-nos. A presença de Deus passa a ser ameaçadora. Porque a presença de Deus vem para julgar, porque Deus é santo e justo. Mas quando vimos a Cristo, quando Cristo resolve o nosso problema de culpa, a presença de Deus não é mais ameaçadora. A presença de Deus é tudo o que nós necessitamos. Nós podemos vir à presença de Deus e podemos orar: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E é por isso que, se estás aqui e não és cristão,
se ainda vives a tentar esconder-te, este é o dia para tu trazeres o teu pecado à luz, de confessares o teu pecado, de colocares a tua fé no Senhor Jesus, de largares hoje mesmo as tuas justificações, de arrepender-te dos teus pecados e pedir perdão a Deus. E a nós, irmãos, meus queridos irmãos, em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, os nossos desejos foram transformados. Na dúvida, nós acreditamos, porque nós sabemos que Deus é verdadeiro. Nós sabemos que o nosso Deus é bom. Onde por natureza nos escondemos, nós procuramos confessar. Vimos a Deus não porque somos puros, mas porque Ele, em Cristo, pode perdoar os nossos pecados. Em vez de rebeldia, nós queremos arrepender-nos. Nós queremos confiar em Cristo para a nossa salvação. Nós queremos obedecer em todas as coisas, de fé em fé. Isto não é apenas o momento da nossa conversão, é toda a nossa vida. Em processo de santificação, a procurar ser como o Senhor Jesus até ao dia em que Ele vai voltar. E aí não é só o problema da nossa culpa que já foi resolvido naquela cruz. É que o pecado vai ser completamente removido da nossa vida. A atração da tentação e dos desejos vão ser completamente resolvidos e vamos viver por toda a eternidade. Sem mais medo e sem mais vergonha, porque não vai haver pecado. E porque estamos e estaremos em perfeição com o Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz, que morreu para a nossa salvação, que é o nosso Deus. Vamos orar. Pai do céu, vimos a Ti em contrição, porque sabemos bem o nosso pecado. Conhecemos bem e confessamos que continuamos a pecar contra Ti. Mas vimos também com confiança, porque sabemos que Tu és bom, porque sabemos que no Teu Filho Tu mostraste o Teu grande amor por nós, porque sabemos que no Teu Filho Tu resolveste o problema da nossa culpa. E por isso nós Te pedimos que Tu perdoes os nossos pecados, que Tu nos dês discernimento para os reconhecer, a capacidade para os confessar e o poder para Te obedecer em todas as coisas. Nós amamos-Te, ó Pai. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós amamos-Te. Ensina-nos a amar-Te mais. No nome do Senhor Jesus. Amém.